Como eu havia prometido na última aula, hoje você vai saber como ter acesso ao curso completo de Emagrecer com Saúde. Porém, para saber como fazer isso, você vai ter que assistir esta aula até o final. Como eu sei que você está gostando dos conhecimentos que você está recebendo, isso não vai ser sacrifício nenhum. Então, antes da gente passar para a aula, eu queria dizer que eu queria dar para você os parabéns por ter seguido até aqui. E eu tenho certeza que você cumpriu todos os desafios. E hoje, pode ter certeza, você vai ter uma aula tão boa quanto a primeira, quanto a segunda. Então vamos então à aula e lembre, fique até o final e aí você vai saber como concluir esse curso. Opa pessoal, vamos então para a nossa terceira aula. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre um assunto que talvez alguns de vocês tenham pensado, mas isso eu não deveria ter falado logo na primeira aula. No decorrer da aula de hoje, vocês vão começar a entender um pouquinho o porquê disso. Vamos entender o seguinte: os nossos rins, dependendo de pessoa para pessoa, eles filtram em média 200 litros de sangue por dia. Desses 200 litros, 1%, ou seja, 2 litros, é de toxina. Então vamos lá. Qual é a forma que você conhece? Mais antiga, universalmente conhecida como o primeiro solvente da humanidade, água. Partindo desse princípio, se os nossos rins filtram em média por dia 2 litros de toxinas, então nós vamos precisar de pelo menos 2 litros de água para a gente poder eliminar essas toxinas do nosso organismo. Isso é o mínimo. Mas isso ainda não é uma detoxicação, porque na realidade essas são as toxinas que são filtradas pelos nossos rins. Existem outros processos que acontecem no nosso organismo que vão dar origem a toxinas e não apenas esse processo de filtragem do sangue. Mas isso aí a gente vai ver depois. Primeira coisa, 2 litros é a quantidade mínima de água que a gente deve ingerir para a gente poder ter saúde. Só que a gente, desde a primeira aula, falou para vocês o seguinte: dos 3 pilares da boa saúde: alimentação, atividade física e descanso. Essas 3. Se você vai partir do princípio que esses 3 pilares é o que vai funcionar para nós, então você não pode partir do princípio que apenas 2 litros d'água vai ser o suficiente para você. Se você vai desenvolver uma atividade física, 2 litros já não vai ser mais o suficiente. Então você tem que ir além disso. E aí você pode falar assim: ah, mas eu já tomo bastante água. Tem certeza? Comece a fazer o seguinte: comece a controlar a quantidade de água que você ingere por dia. Como é a sua ingestão de água diária? Eu vou falar algo que boa parte de vocês já deve conhecer, boa parte de vocês já devem saber. É justamente sobre o pH da água. O pH do nosso sangue é 7,35 por aí. Então o ideal é que nós façamos a ingestão de uma água que esteja o mais próximo possível desse pH. A maior parte das águas que são ingeridas aqui no Recife, pelo menos, essas águas minerais de garrafão, tem um pH abaixo de 5. Então, o que é interessante a gente fazer? A gente usar determinados processos que são simples para se fazer elevar o pH dessa água. Vou falar bem rapidamente aqui para vocês, porque afinal de contas a gente tem muito assunto para falar hoje. Quanto menor o pH da água, mais a sua célula vai inchar. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: tem água que engorda. Simples isso. Então, um processo bem simples. Os meus pacientes, as pessoas que já fizeram um curso comigo, elas sabem disso. É algo bem simples. Você pega um ímã de neodímio, esse tipo de ímã você encontra dentro de HD, você encontra dentro desses drives de CD, de computador. Para aqueles que ainda não usam esse processo que eu vou explicar e não tem o ímã de neodímio, eu vou deixar junto com esse vídeo aqui no YouTube
Você vai olhar embaixo na descrição e vai ter um link para um outro vídeo explicando como é que faz para você retirar o ímã de neodímio do HD velho, do drive de CD. Para aqueles que ainda não fizeram isso, então pega esse ímã de neodímio e coloca junto, colado da torneira do seu filtro. Não pelo lado de dentro, pelo lado de fora, tá certo? Ah, mas eu já tenho um filtro muito bom, excelente, que eu paguei não sei quantos R$1.000. Não importa. Sempre vai ser um fator a mais para a melhoria da nossa saúde. Então, mesmo para aqueles que têm filtro elétrico, não importa. Pega o ímã de neodímio e vai e coloca lá, do lado da torneira. Isso aí já vai fazer uma diferença absurda. Quanto menor o pH da água, não adianta, você pode se entupir de chá, mas você vai continuar retendo líquido. E esse é o nosso próximo assunto, chá. Quem nunca ouviu falar que chá verde ou banchá é bom para emagrecer? E isso é verdade, né? Não. Em medicina oriental, a gente aprende o seguinte: a atividade renal dos rins é responsável por movimentar toda a energia do nosso corpo. Ou seja, para a energia do nosso corpo poder circular legal, os nossos rins têm que estar funcionando bem. O que é que o banchá, o que é que o chá verde ele faz? Ele otimiza a atividade renal. Além de otimizar a atividade renal, o chá verde ele proporciona o desbloqueio do nosso Saikatandem, que é o nosso principal centro de energia, que fica mais ou menos uns 2 centímetros abaixo do nosso umbigo. Ele é muito importante por conta disso. Vejam, como o banchá ele tem essa função de otimizar a função renal, então o que é que vai acontecer? Naturalmente seus rins vão funcionar melhor. Seus rins funcionando melhor, eles vão, claro, filtrar sangue com mais eficiência. E é claro, você vai urinar mais. Como a função renal é otimizada, a sudorese também ela é melhorada. Os seus processos de eliminação são melhorados. Ou seja, você elimina a água com a finalidade de que o seu organismo elimine toxinas, mas você não está perdendo peso. Então, se você parte do princípio, vou tomar chá, vou tomar banchá, vou tomar bastante chá para emagrecer, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar otimizando tanto a função renal que vai chegar a um determinado ponto que você vai exaurir os seus rins. Então, no final desse vídeo, eu vou passar para vocês mais desafios e um deles está relacionado ao chá verde, mas isso aí a gente vai conversar no final. Nas aulas anteriores, nós conversamos sobre como principalmente o brasileiro ele é viciado em carboidrato e da importância da gente entender sobre a real função da proteína no nosso organismo. Pois muito bem, eu falei sobre otimização da função renal. Vamos entender uma coisa. Existem basicamente 3 tipos de cálculo renal: os de oxalato de cálcio, os de urato e os de fosfato. Eu vou citar um exemplo para vocês. Vamos considerar que você seja alguém sedentário, que eu tenho certeza que cada um de vocês que estão me assistindo nessa aula agora já começaram, aqueles que não faziam atividade física já começaram a fazer. Mas vamos considerar uma pessoa sedentária e ela começa a dar uma ajustada na alimentação dela e começa a valorizar a ingestão de proteína. Essa pessoa faz alguns exames e no resultado percebe que a ureia está um pouquinho acima do normal. Puxa vida, foi a carne, foi a proteína. A proteína está me fazendo mal. Na realidade, o que acontece não é que a proteína está fazendo mal.
O que acontece é, se a gente começa a dar para o nosso organismo aquilo que ele está precisando em termos proteicos, se a gente não faz atividade física e junta-se ao fato da gente não fazer a ingestão correta de água, o que é que vai acontecer? A ureia vai começar a subir. Naturalmente, isso pode originar mais à frente quadros aonde vai surgir o cálculo renal de urato. Como é que se corrige isso? Deixando de comer carne? Deixando de ingerir proteína? Não. Basicamente duas coisas bem simples: atividade física e ingestão de água nos níveis que o seu corpo necessita. Então vamos entender. Quando a gente ingere carne, por exemplo, o organismo da gente ele vai quebrar essa carne em aminoácidos. O resultado dessa quebra vai ser amônia. Amônia é tóxico. Então o nosso organismo transforma essa amônia em quê? Em ureia. A ureia é simplesmente um subproduto da quebra da proteína que você ingeriu com a carne. É simples. Então, como é que você faz para eliminar essa ureia? Ingestão de água. Como eu falei ainda há pouco, nos níveis ideais. Por que é que eu estou falando disso para vocês? Porque agora vai entrar o nosso próximo suplemento, que é o cloreto de magnésio. Mais uma vez eu repito, os meus pacientes ou pessoas que já fizeram comigo curso na área de medicina oriental, eles sabem da importância do cloreto de magnésio. Vamos ser bem sucintos. O cloreto de magnésio, ele participa de uma infinidade de reações no nosso organismo. Por que é que a gente precisa suplementar com cloreto de magnésio? Eu vou dar algumas razões para vocês. Atualmente, o nosso solo, ele recebe como nutrientes NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Há muito tempo, há muitos anos, que não se usa mais magnésio. Isso significa dizer que os vegetais que nós ingerimos, as verduras que nós ingerimos, elas são pobres em cloreto de magnésio. Muitos de vocês se lembram que há anos atrás você ia no supermercado e ia comprar sal e era um sal úmido. Aquela umidade ela era em decorrência do cloreto de magnésio, que ele é higrofóbico. Então vejam, resolveu-se refinar o sal inicialmente porque fica feio, né? Aquele sal úmido, aquele sal molhado. Uma coisa que vocês sabem, você colocar o sal no saleiro e ele entupir por conta do cloreto de magnésio. O problema é que quando se faz o refinamento do sal, fica apenas sódio e cloro. Isso faz a pressão subir. Isso dá origem à hipertensão. O sal, muito pelo contrário, o sal marinho, a flor de sal, ele é necessário para a nossa saúde. Então esse é, se não o mais um dos suplementos mais importantes para nós. Por que é que a gente trata como suplemento? Porque ele foi brutalmente retirado da nossa alimentação, ao ponto de algo que é necessário para o nosso organismo tornar-se um suplemento. Se você ingere o sal refinado e existe deficiência de cloreto e magnésio no seu organismo, e você faz ingestão em níveis abaixo do necessário de água, você vai reter líquido. O que é considerado como ideal indicado para a ingestão de cloreto de magnésio? 20 gramas dissolvidos em 1 litro d'água. Isso é o equivalente a 2 colheres de sopa. Como eu disse, o cloreto de magnésio ele é responsável por uma série de reações no nosso organismo. Então, o que é que a gente vai fazer? Essa quantidade pode variar de 1 colher e meia a 2 colheres de sopa. Mas o ideal, 2 colheres de sopa para 1 litro d'água. Dissolveu, deixa na geladeira. A dosagem, para quem não tem problema nenhum, para quem quer só fazer a reposição natural do cloreto de magnésio. O equivalente a um copinho daquele de café pequeno diariamente. De cálculo renal, de oxalato de cálcio,
então o equivalente a 2 copinhos por dia. Se cálculo renal é por conta de urato, vocês já viram que não vai se resolver dessa forma, né? Então, especificamente cálculo renal relacionado a oxalato de cálcio. Eu já ouvi pessoas falando o seguinte: ah, mas eu tenho cálculo renal, eu ingiro bastante água e vez ou outra aparece um cálculo renal. Esse cálculo renal de oxalato de cálcio é quase certo que não. Mas se for, não vai adiantar tanto assim você tomar bastante água e não fizer a sua suplementação com cloreto de magnésio. Eu tomo bastante água, eu não tenho histórico de cálculo renal, eu suplemento com cloreto de magnésio e ainda assim eu tenho problemas de retenção de líquido. Mais adiante a gente vai trabalhar como é que a gente pode, através da alimentação e atividade física, resolver problemas relacionados à disfunção de tireoide, que está diretamente ligado a isso. Antes da gente passar adiante, eu só queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Hoje em dia, pelo menos aqui em Recife, é muito comum você encontrar dosagens prontas de cloreto de magnésio já para colocar no líquido d'água e passar a usar. Essas dosagens são de 30 gramas. Vejam, isso está errado. 30 gramas para 1 litro d'água é muita coisa. Não façam isso. Se você for usar 30 gramas, tem que ser para no mínimo 1,5 litro de água. Tá certo? 30 gramas você não pode usar para 1 litro d'água. Que fique bem claro isso. Na região abdominal, nós temos principalmente 2 tipos de gordura, a subcutânea e a visceral. A gordura subcutânea é mais comum em mulher e a visceral é mais comum em homem. Enquanto a gordura subcutânea, a célula é pequena e mole, a visceral ela é grande e dura. Por exemplo, se você tocar na região abdominal de uma mulher ou numa região onde tem a gordura subcutânea, que não é só na região abdominal, mas mulher se concentra principalmente seios e nádegas, mas se você toca nessa gordura, você vai sentir ela molinha. Se ao contrário você toca naquele chamado bucho de cerveja, você vai sentir que é duro. Então, vejam só, a gordura subcutânea ela é uma gordura mais fácil de ser eliminada. A gordura abdominal, visceral, ela é mais difícil. Para vocês fixarem bem, gordura abdominal visceral, ela é gordura do capiroto, ela é gordura do pé de bode, né? Gordura visceral, ela é gordura do mochila de criança. Estão entendendo? Então é com essa gordura que a gente tem que ter mais atenção. Não significa dizer, quando eu falei que a subcutânea é mais comum em mulher, que a mulher também não tem a gordura visceral. E tem. Como é que a gente vai começar a trabalhar a gordura visceral? De 2 maneiras. Quando a gente fala trabalhar, a gente está falando não só eliminar, como detoxicar. Então, o processo de detoxicação, a gente vai trabalhar principalmente como? Prestem atenção no que eu vou explicar para vocês agora, porque esse é o primeiro desafio dessa semana. Após o almoço de vocês vão deixar reservado, quem for para o trabalho, quem não puder almoçar em casa, leva uma garrafinha térmica com chá verde, banchá. Após você ingerir o seu almoço, meia hora após você ingerir o seu almoço, você vai tomar o chá verde. Como é que você faz isso? O chá verde ele tem que ser preparado por infusão. Então, esquenta, você vai aquecer a água e ela é jogada sobre a erva. Ou seja, a erva ela não ferve junto com a água, é por infusão. Essa é a primeira parte do desafio, isso, detoxicação. A parte para a gente começar a eliminar a gordura visceral, a gente vai trabalhar com ácido linoleico. Vamos começar com o ácido linoleico que está contido no azeite de oliva.
Esse é o segundo desafio. Como é que é esse desafio? Eu estou dando o exemplo do azeite de oliva, mas o ácido linoleico você não vai encontrar apenas no azeite de oliva. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Como é que vocês vão fazer isso? O desafio é o seguinte: vocês vão ingerir no mínimo 2 colheres de sopa de azeite de oliva ao dia. Olha, não é preciso pegar, colocar o azeite na colher e tomar, não. Mistura na sua comida, mistura na sua salada. Esse azeite de oliva que vocês vão ingerir como parte desses nossos desafios, o segundo desafio dessa semana, ele não pode ser aquecido. Vocês podem misturar ele no almoço de vocês, podem misturar ele no jantar de vocês, vocês escolhem. Desde que seja 2 colheres de sopa diária. Como é que vocês vão escolher o azeite de vocês? Ele tem que ser em vidro escuro, porque a luz ela oxida o azeite. E principalmente ômega 3, que a gente vai precisar e que na próxima aula a gente vai falar sobre ele. Então a gente vai começar a trabalhar a nossa gordura abdominal visceral através dessas 2 ferramentas que eu acabei de passar para vocês. É simples, não é complicado. Eu acredito que esses 2 desafios dessa semana são desafios fáceis. São bem fáceis. Quando nós começarmos a nossa aula da próxima semana, nós vamos começar falando sobre síndrome de Hersheimer, que tem a ver com detoxicação. Então eu gostaria que vocês interagissem mais comigo e eu vou deixar uma pergunta para todos vocês para o decorrer dessa semana. Alguns de vocês já passaram pela síndrome de Hersheimer? Alguém já passou por essa síndrome de Hersheimer? Seria interessante quem já passou, quem sabe o que é a síndrome de Hersheimer e já passou por ela, conta um pouquinho da sua experiência. A gente precisa encarar gordura abdominal visceral, tanto para homem quanto para mulher, como um grande desafio que a gente tem que enfrentar. Essa é a mais difícil, como eu disse, é uma célula grande e dura, ela não é pequena e mole como a subcutânea. Então vai ser um grande desafio para a gente, só que eu estou aqui para ajudar vocês, cada um de vocês que está assistindo essas aulas. E vocês vão ver que a gente tendo conhecimento, interesse, esforço, vontade, a gente consegue alcançar tudo. Não adianta a gente ter dinheiro se a gente não tem saúde para gastar esse dinheiro. A gente tem amor, mas não tem saúde para poder desfrutar do amor que a gente tem. Então é bom a gente ter tudo. Então eu estou ajudando vocês a terem saúde. Emagrecer é consequência, como eu falei desde o início. Então vamos cumprir esses desafios. A gente não está aqui para bater meta, a gente está para cumprir desafio. Todo mundo cumprindo desafio alcança um objetivo em comum. Um objetivo em comum para todos nós. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tenham todos uma excelente semana, cumpram os desafios e eu estou esperando o retorno de vocês. Um grande abraço para todos. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E agora você vai saber como é que você vai fazer para poder ter acesso ao curso completo, aos outros módulos e concluir essa nossa jornada dentro do conhecimento para se emagrecer com saúde. O que é que você vai fazer? Aqui embaixo, na descrição dessa aula, você vai ter o meu endereço de e-mail. Aí o que é que você vai fazer? Entre em contato comigo e diz assim: Oi, Sensei Paulo, aqui é o fulano de tal e eu queria dizer que gostaria muito de concluir o curso. E aí você vai receber no seu e-mail bem explicadinho como é que você faz para ter acesso ao nosso curso completo com todos os outros módulos. Então, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho e eu espero, do fundo do meu coração, lhe encontrar no
nos próximos módulos, nas próximas aulas do nosso curso. Muita paz, eu espero que você esteja com saúde e emagrecendo. Abraços e sucesso!